Solos Fides. Quando falamos sobre a fé, nós estamos falando sobre o estopim, o início de toda a reforma protestante, sobre esse movimento fantástico que foi a reforma e que está estabelecido exatamente sobre a ideia da fé, ou somente da fé. A reforma foi um movimento que aconteceu em outros contextos, inclusive anteriores ao próprio Lutero, mas que, sem dúvida, tem um personagem central. Tem como centro Lutero, a pessoa dele, o grande teólogo do século XVI. Ele é o centro de todo o pensamento reformado. E sobre isso nós devemos dizer que a fé tem o seu princípio justamente na experiência de Lutero, deste indivíduo, desse personagem. Quando ele vem pela estrada e tem uma experiência numa tempestade com um raio, é uma experiência de proximidade com a morte. E ali ele se vê despreparado para a morte, ele teme a morte e ele entendeu que Deus estava, de alguma forma, o punindo por alguma coisa da sua vida. E ele então faz um voto com Santa Clara e vai para o monastério a fim de estudar, de conhecer melhor a Deus. A isso nós chamamos a primeira fase da vida de Lutero, a primeira experiência que ele teve na sua peregrinação espiritual, na sua busca espiritual. E então ele vai, isso mais ou menos 1505, Lutero tem aí 21 anos apenas, e inicia essa peregrinação, essa busca pelas suas respostas. No segundo momento, então, um ano após a sua experiência, ele decide pelo sacerdócio. E aí ele faz os seus votos de castidade, seus votos celibatários, seus votos de pobreza, e então finalmente vai de fato estudar para ser um sacerdote romano. E aí inicia os seus estudos teológicos. Isso nós chamamos de segunda fase da descoberta da fé em Lutero. E ali então, nesta segunda fase, ele vai ter intensas dúvidas, intensas crises. E ele, estudando então, ele vai intensificando, né, essas crises que ele vinha tendo. Essas crises todas o levaram a tentar se resolver, indo até Roma, uma peregrinação que ele faz. Então ele sai da sua cidade, vai caminhando até Roma. Quando ele chega em Roma, ele descobre ali uma cidade pobre, uma igreja rica, e ele descobre ali os abusos das indulgências, das penitências que a igreja cometia contra o povo. E ali ele, de fato, inicia-se ali um outro momento da vida de Lutero, como reformador da igreja já. E aí então, Lutero então já está doutorando, né, doutorando em teologia, já está indo para o doutorado. Ele é transferido para Wittenberg, onde uma das atividades que ele teria como estudante seria se confessar. E ele começa a se confessar com um amigo que ele tinha, e aí este amigo vai dar a ele as penitências, né, necessárias para que ele obtivesse o perdão dos seus pecados. E Lutero, extremamente dedicado às penitências que a ele eram designadas. E ele vai vivendo essas penitências. E enquanto vivia essas penitências, ele se vê ainda insatisfeito, ele se vê não aceito e se vê como imerecedor. E isso também vai trazendo a ele mais culpa ainda. No final do seu processo de doutorado, Lutero vai ter contato com as Escrituras. E ele se depara primeiro com o Salmo 22, que ele chama de o Salmo da Agonia de Cristo. Aquele salmo onde o salmista diz: Deus meu, por que me abandonaste? Na verdade, é o salmo que Jesus recita na cruz, o Salmo 22, e é um salmo que termina com louvor e com adoração. Ainda que ele comece falando sobre a agonia, o desamparo, o sofrimento de estar longe de Deus, por outro lado ele termina em adoração, em louvor, e a ideia é que Jesus não teve tempo de terminar o salmo. E Lutero também se depara com Romanos e Gálatas, essas duas cartas centrais da teologia paulina, e ele então descobre ali que a justiça de Deus deveria ser colocada em Cristo e não em nós. A experiência dele agora está sendo transformada, a experiência dele de fato está sendo reformada. E ele começa então a descobrir ali a ideia da justificação pela fé, ou seja, a ideia de que a justificação deve ser posta em Cristo, pela fé em Cristo e não
nos nossos méritos. E aí nasce todo o contexto do terceiro momento de Lutero, que é de fato o momento em que ele, terminando o seu doutorado, escreve a sua tese de doutorado, suas 95 teses, e as prega na porta da igreja de Wittenberg. Esse é um fato simbólico muito importante na história, porque esse texto que ele escreveu como produto do seu doutorado foi um texto escrito em latim, ou a língua que a igreja usava nas missas e na teologia. A igreja não usava o alemão, a língua nativa. Portanto, fica claro para nós que Lutero tinha a intenção de discutir teologicamente. Ele não tinha a intenção de polemizar, ele não era um polemicista. Ele não estava querendo sair da igreja. E, no entanto, o texto dele foi traduzido para o alemão sem que ele anuísse, sem que ele soubesse. E a partir daí o texto dele é distribuído por todo o povo, por todas as pessoas ali. Isso gera um grande movimento. Lutero já era professor, já dava aulas de teologia, isso também dava a ele grande influência entre os seus alunos, de forma que ele então se torna um personagem muito importante naquele contexto, e aquilo que ele dizia também de grande importância, de grande valia. O grande final, a grande conclusão que Lutero chega é que a fé é a renúncia a todo o mérito, a toda a obra humana. Então, enquanto a Igreja Católica ela é humanista, ou seja, ela acredita que o homem participa no processo da recepção da graça, pela participação nos sacramentos, pelas penitências, pelas indulgências, Lutero ele rejeita toda essa ideia, de forma que a Reforma Protestante é uma renúncia. É uma renúncia ao esforço humano, uma renúncia ao mérito humano. Uma vez que Lutero faz essa troca, enquanto a Igreja entendia a importância das obras, Lutero entende a importância da fé. Portanto, a Reforma nasce pela fé. É o intento de resgatar a ideia da fé e renunciar a qualquer tipo de mérito humano, de forma que toda tentativa humana de alcançar a graça de Deus deve ser rejeitada pela Reforma. A única maneira de alcançarmos a graça de Deus é pelo meio correto, que é a fé. Portanto, a fé é o meio, e assim sendo, é uma renúncia a toda tentativa humana, a todo mérito humano. Enquanto a Igreja Católica ela era otimista com relação ao ser humano, a Reforma e a teologia reformada ela é extremamente pessimista. Ela não acredita no mérito humano, no esforço humano. Ela acredita somente na fé. E o centro dessa teologia é Gálatas 3,11, o justo pela sua fé viverá. Assim nasceu o princípio norteador de toda a reforma protestante, de todo o protestantismo, e que na verdade é um resgate da ideia paulina a respeito da fé. Um abraço, até a próxima e vamos juntos!